Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Último capítulo do livro de Atos, capítulo 28. Diz o texto sagrado: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-no a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteólio, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram um grande número no encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe de ouvido, ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente,
e fechar os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então está diante de nós o último capítulo de Atos dos Apóstolos, e a história da igreja termina aqui, termina de ser escrita, né? No capítulo 28, o povo judeu, eles tinham um coração endurecido. Eles não ouviam, eles não viam as verdades do evangelho que estava diante deles, né? Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Até hoje eles ainda lutam com a incredulidade. Os judeus não creem em Jesus como sendo Filho de Deus, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro precioso que deu sua vida em sacrifício vivo por todo aquele que crê, né? Paulo é um exemplo incansável na pregação da palavra. Ele apregoava a cura, a libertação e todo aquele que cria, né? E ele não parou de pregar, mesmo preso em algemas, mesmo ele continuou a pregar, continuou a falar a respeito do reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum, né? Mas é preciso que quem ouve, ouça com o coração. É preciso entender com o coração, né, as verdades do Evangelho. E essa é a tarefa primordial do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E é preciso resistir Satanás para que mente, olhos e ouvidos sejam libertos e que a pessoa tenha total entendimento daquilo que está sendo dito. Então é por isso que nós precisamos sempre resistir a Satanás naquelas pessoas, orar pelas pessoas que nós queremos que ouçam com o coração, que tenham um coração pronto para ouvir e aceitar a Cristo. É preciso orar por elas para que elas sejam libertas de toda a influência satânica, né? É preciso resistir Satanás. Essa é a grande verdade. Tem que resistir Satanás, né? Não adianta falar de Jesus para alguém que está envolto às idolatrias, envolto ao ocultismo. Precisa resistir Satanás para que essa pessoa seja livre e possa ouvir com o coração e ter o coração quebrantado para as verdades do Evangelho, as verdades do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e que possamos ter esse olhar de misericórdia para as pessoas que estão à nossa volta, né? Que Deus nos ajude. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nesta manhã. Obrigada, Pai, pela tua palavra que lemos. Obrigada pela maravilhosa graça que recebemos do Teu Espírito Santo, Pai, de poder ouvir a Tua palavra, de poder guardá-la no nosso coração, de poder entendê-la com o nosso coração, de poder descobrir as verdades do Teu Evangelho na leitura da Tua palavra, Pai. Somos gratos a Ti, muito obrigada. Pai de amor, nós entregamos para Ti o dia de hoje, todo esse dia que inicia, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai. Pai, eu oro a Ti pelas crianças do projeto, cada criança, Senhor, cada criança que o Senhor vai trazer para nós hoje, que cada criança seja alcançado com o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Também coloco diante de Ti a reunião logo mais à noite com os pais.
Que o Senhor possa estar, ó Deus, direcionando, dirigindo, enchendo da tua unção, Pai, a vida da Brunella na ministração. Pai querido, que o Senhor possa nos dar da tua presença uma porção dobrada do Senhor no dia de hoje, Pai. Sê com cada um de nós, fica conosco nesse dia, o que nós te pedimos em nome santo de Jesus.